Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando aqui o canal Valingrado. É um prazer aqui começar mais uma live falando sobre a América do Sul, Covid-19, a China. E hoje temos aqui a presença ilustre da minha amiga Laura Oliveira. Queria apresentar aqui para vocês, mas acho melhor vocês mesmos saberem pela voz dela, pelas palavras dela, ela se apresentar um pouco aqui para o pessoal que está assistindo. Laura, boa noite, tudo bem? Você pode se apresentar aqui para o pessoal que está assistindo meu canal? Claro que sim. Tudo bem, pessoal? Eu sou Laura, falo em espanhol, então meu português está assim, mais ou menos, né? Mas tomara que dê para entender um pouco, né? Agora Não, seu português está ótimo, Laura, que é isso. mas agora na quarentena eu fico falando muito pouco em português, né? Porque assim tento de ficar em casa, né? Eu agora estou morando aqui em São Paulo, então o epicentro, não, do Brasil, é melhor ficar em casa e trabalhar desde aqui, né? Porque lá fora está bem complicada a situação, né? Assim que eu estou morando aqui no Brasil há um ano já. Eu cheguei no ano passado, em julho, mesmo faz um ano atrás. E que mais? Você quer saber de mim? E aí? Fala um pouco para a gente, como é que você foi parar em São Paulo, como é que você saiu você do Uruguai, foi para a China, depois da China veio para o Brasil, como é que foi essa história? Sim, sim. Eu fui a morar para a China no ano 2012, já faz muito tempo. Eu morei na China 6 anos. No começo, eu estudei chinês um ano. Eu fui para estudar chinês em Pequim, na Universidade de Línguas Estrangeiras, BY. Estudei um ano de chinês com uma scholarship, uma vaga, não, uma Bolsa bolsa, de estudo. bolsa, isso, uma bolsa de estudo. E foi uma experiência muito legal, né, como a sua lá em Wuhan, né. Foi ótimo. Aprendi um pouco, mas chinês é muito difícil, né, então precisa, eu acho, muitos anos. Eu já estudava chinês em Uruguai, mas assim, como um hobby, né? Mas quando eu fui para a China, aprendi de verdade, porque na universidade não é brincadeira, né? E aí estudei um ano, depois eu fiquei trabalhando 5 anos mais. Eu trabalhei na Rádio Internacional da China em espanhol, que é uma rádio, a maior rádio do mundo, que eles transmitem em 63 línguas para todo mundo, né? Eu trabalhava no departamento de espanhol, mas eles também transmitem em português, né? Temos uma rádio internacional da China em português. Eu trabalhei lá 5 anos, foi uma experiência muito legal, e morei em total 6 anos lá na China. E agora estou aqui no Brasil, trabalhando também para a China, mas desde Latinoamérica, né? Trabalhando para a televisão chinesa CCTV. Muito legal, Laura, muito legal essa história, toda uma trajetória aí dentro do jornalismo, já trabalhou na Rádio Internacional Chinesa, um sonho, quero ainda poder trabalhar lá também, que nem você. Ah, pode, A gente se conheceu lá na CCTV, eu lembro há um ano atrás, quando você chegou, tímida lá na CCTV. Hoje, agora, já participa de vários programas, já vi vários vídeos seus, ficou muito legal, parabéns. sim, E, sim. Laura, mas assim, por que você escolheu a China, né? Por que você decidiu ir na China? O que foi que te impulsionou a estudar chinês? Qual foi o motivo principal? Eu acho que estudar chinês hoje em dia é super importante, né? É até mais importante que o inglês, eu acho. E se você já fala inglês, o que você, para mim, é como fundamental, né? Mas além disso, da importância que hoje em dia tem a China e o chinês no mundo, eu acho que também é um país com uma cultura muito interessante, né? Muito rica, muito milenária, né? Que para mim, desde o começo, tudo é interessante, desde a história, a cultura.
E a língua também, porque a língua, o chinês, tem milhões de anos, né? Então, você, através da escrita, dos caracteres, você pode entender melhor, né, a cultura e a essência do país, do povo, né? E eu estudei por causa disso. Eu achava que era super diferente também a tudo, né? As nossas línguas. Não é o mesmo estudar espanhol, português, né? Muito perto, ou até inglês, né? Mas chinês é um desafio bem legal. E eu estava estudando mais assim, para mim, como um hobby, né? Eu estudava chinês no Uruguai uma vez por semana, e depois, na China, já é outra história, né? Já fica mais difícil, porque na universidade você tem verdadeiramente que estudar todos os dias, né? 4 horas por dia, também tem outras aulas que você pode... E você está morando no país da língua, né? Os professores falam com você em chinês, os outros alunos também falam em chinês. Isso eu achei muito, não sei, interessante, porque alguns deles eram europeus, tem muito asiáticos, mas todo mundo falava em chinês, não, nem usava o inglês. Então, é uma forma de aprender ou aprender, né? E foi assim, mas acho que o motivo principal é o interesse por a riqueza da língua. Muito legal, Laura. Muito China, né? Quase 6 anos na China. Sim. Nesse tempo que você viveu, o que é que você sentiu assim? Como Não sei se cortou, acho que a cortou, internet tem uma falha. sim, cortou de novo. Me Aí, ouvindo agora? Som 2. agora sim, agora sim. Agora sim, agora sim. Sim, Minha pergunta é quais são as sim. impressões da China, o tempo que você teve lá, como é que é a vida, a sociedade, o país. O que é que você achou da China nesse tempo que você viveu lá? É, eu achei desde o começo uma experiência fascinante, né? Porque é completamente diferente a tudo o que estamos acostumados. Eu já tinha viajado bastante assim para a América Latina, mas a China é outro lugar completamente diferente, né? Desde as costumes, a comida, a gastronomia, tudo é diferente. E eu, para mim, assim, cada dia era uma nova experiência, né? Que eu queria tentar de aprender tudo que eu podia. Sim, mas muito interessante, sim, sim. Que mais posso falar? Assim, por exemplo, sim. Não, muito legal. Acho que se você estava para falar um exemplo, pode falar. Você dizer um exemplo. Não, que é uma experiência também que eu tive. Eu estudei na China, mas também trabalhei na China. São duas experiências bem diferentes, né? Bem interessantes, porque ao começo, quando eu estudava na China, foi bastante mais difícil, né? Porque você é estudante, tem uma bolsa de estudo que com dinheiro que é muito legal, mas também é bem limitado, né? Você tem uma vida mais assim, como se fala em português, não sei, como mais Mais tranquilo. regrado, vai Sim, se segurando mais com o dinheiro. sim, sim, sim. E às vezes você tem tempo, mais tempo para fazer mais coisas, mas não tem o dinheiro, né? Mas depois trabalhando é o oposto, né? Os estrangeiros na China, os salários são geralmente, ai, um gato, Gatito. meu gato chinês. Sim.
Quer participar da live também. Sim, sim, sim. Sim, porque ele quer falar sobre a China porque ele é chinês. Ele tem propriedade de falar. Sim. Então, trabalhando, a experiência é bem diferente porque você tem outra qualidade de vida, né? Eu trabalhava na rádio, o salário era muito bom, eu tinha um apartamento enorme para mim, mas não tinha o tempo para fazer as coisas que eu queria fazer quando eu estudava chinês, mas não tinha o dinheiro. Então, foi bem interessante, porque eu fiquei muitos anos lá e eu consegui fazer muitas coisas, né? Consegui viajar dentro da China e fora da China. Então, foi muito legal ter as duas experiências, né? Legal, Laura, legal. E quando o coronavírus, também chegando no Uruguai, chegando na China, como foi isso para você? Como foi isso para você morando no Brasil, começando a pandemia no mundo inteiro, começando no Uruguai? Como foi receber essa notícia para você? Como foi pensar na questão da sua família? Como foi receber essa notícia? Aqui como eu estava aqui no Vietnã, foi mais tranquilo porque não teve tantos casos. Mas como foi aí na América do Sul? Bom, eu estou aqui há um ano e quase a metade do tempo eu passei em quarentena, né? Porque estamos em quarentena há 4 meses, quase, né? A metade do tempo eu fiquei em casa. Sim. E, assim, foi... A situação no Brasil é bem difícil, né? Você sabe que estamos já com mais de 2 milhões de casos, né? Uma cifra que ninguém acreditava, né, que ao começo, quando o coronavírus começou o surto no mundo, né, a gente estava muito preocupada pela situação na China, mas depois, quando começou a se expandir pelo mundo, né, a situação na Itália, que estava todo mundo muito preocupado com isso, né, mas depois, agora no Brasil, o Brasil está muito pior, né, que a China e que a Itália, está o segundo país com mais casos no mundo, né, e com muitas mortes. E, logicamente, estou preocupada porque estou morando aqui, né? E, mesmo assim, no meu trabalho, como é uma empresa chinesa, eles entendem a importância do fato de ficar em casa e estar em quarentena. Então, eu consigo trabalhar desde casa e tento sair o menos possível para me cuidar, né? Porque eu estou aqui sozinha. Mas a situação aqui no Brasil é bem alarmante, né? É bem difícil, mas, por outro lado, no Uruguai está muito melhor, né? Estamos super perto, porque são de 2.000 quilômetros, umas 2 horas, 3 horas de avião. Estamos em Uruguai, mas lá a situação é bem diferente. Eles conseguiram controlar a situação a tempo, né? Hoje em dia, o Uruguai, agora mesmo, no fim de semana, eles têm um surto lá de casos, e a cifra aumentou um pouco, mas mesmo assim, desde que começou a pandemia, no Uruguai só tem 33 mortes, né? 33, não é nada, né? E os casos são muito poucos, né, comparados com o Brasil e com a Argentina também, né? O Uruguai fica no meio dos dois grandes países com muitos casos, situações alarmantes, mas mesmo assim conseguiram se segurar. Eles fizeram isso atuando rapidamente, né? O primeiro caso surgiu no Uruguai no dia 13 de março. E no mesmo dia, o Uruguai fechou as fronteiras, cancelou os voos, cancelou todos os eventos deportivos e fecharam os cinemas e os teatros, tudo no mesmo dia, né? Isso eu acho que foi muito importante, né? Conseguiram atuar rapidamente, né? E também, muito importante, o consenso político. Todos os políticos, os partidos políticos no Uruguai,
eles todos acharam que a melhor medida era agir rapidamente e fazer uma quarentena voluntária, né? Isso também eu acho que é muito importante, porque aqui no Brasil, um dos grandes problemas é que os políticos têm formas de pensar bem diferentes, né? Opostas, às vezes, né? O presidente tem uma forma de pensar e os políticos acham que outras maneiras de pensar. Então, tudo isso também gera uma confusão na população que não sabe qual é o caminho certo, né? Se é o que está falando um ou outro, né? E isso gera uma confusão, mas no Uruguai não aconteceu isso. Todos os políticos de diferentes partidos políticos têm a mesma opinião sobre o que tinha que ser feito, né? E também eles criaram um fundo econômico, fundo coronavírus, e com dinheiro, isso é muito interessante, que eles tomaram o 20% do salário do presidente, dos deputados, dos senadores, assim, de todos os políticos, com acima de $1.800, né? Todas as pessoas que ganhavam mais de $1.800, eles pegaram o 20% do salário e fizeram um fundo de coronavírus para ajudar as pessoas e para que essas pessoas pudessem ficar em casa e não precisaram sair, né, para trabalhar. Também as pessoas, assim, de diferentes bairros, tiveram uma atitude muito solidária e também dando comida para as pessoas em situação assim que moram na rua e ajudando muito, né, uns aos outros. A quarentena no Uruguai foi voluntária, mas incrivelmente 90% das pessoas ficaram em casa. E eu me lembro aqui no São Paulo, quando começaram com a campanha Fica em Casa, não conseguiam, que mais de 60% das pessoas não conseguiam ficar em casa. E eles fizeram uma campanha muito grande aqui em São Paulo, até com as companhias de Vivo, TIM, né? Claro, mandando mensagem, fica em casa todos os dias, o Dória falando, o Covas, né, todos os dias, uma grande campanha para pessoas ficarem em casa, e mesmo assim, as pessoas não ficavam em casa, não conseguiram os 60% da população ficar em casa, que é clave, né, para controlar uma pandemia, mas no Uruguai conseguiram, e 90% ficaram em casa de forma voluntária, e também com cuidando muito, né, usando tapabocas, álcool, e etc. Então, também isso foi muito, muito importante para controlar a pandemia. Também, obviamente, o Uruguai é um país com uma população muito pequena, né? Não é a mesma coisa controlar uma pandemia num país como o Brasil, né, com 200 milhões de habitantes, né, e que o Uruguai, que tem 3 milhões e meio, que 3 milhões e meio pode ser, não sei, um bairro, né, aqui em São Paulo, mas mesmo assim eles conseguiram controlar, né, e também o presidente, Uruguai tem um novo presidente que começou a trabalhar desde março, e a pandemia começou também em março. Isso também podia haver tido alguma como negatividade, né, para o controle da pandemia, porque estava tudo como começando, as autoridades todas, os ministros eram novos, né, mas mesmo assim eles conseguiram até agora, né, segurar a pandemia. Mas vamos ver o que acontece agora, né, porque agora no fim de semana apareceram novos casos em muitas hospitais, né? E eles estão muito preocupados, mas acho que mesmo assim vão conseguir, né, segurar, porque o positivo que tem também no Uruguai, ao ser poucas pessoas, eles têm muito controle dos casos. Então, eles têm um segmento de cada um dos casos e também das pessoas, da família, dos pessoas que têm o coronavírus e as pessoas que estão em contato. E colocam em quarentena a essas pessoas. Então, conseguem controlar bastante bem também por causa disso, né, da pouca população. Assim foi.
no, no Uruguai, né? Oi. Oi. Oi, oi. Voltou. Laura, Aí, sim, sim. Laura, Agora sim. voltamos. Voltamos. Ah, deu um problema, acho que alguma coisa na internet aqui deu uma queda, mas tudo bem. Tá. Você estava falando sobre como estava no Uruguai, o que aconteceu, falou da unidade política entre os partidos do Uruguai, falou entre o povo do Pena, falou da pequena população, mas que todo mundo teve, se ajudou, falou do início do governo, que mesmo sendo um início de governo ainda tomou as medidas cabíveis, fechou o país, fechou as fronteiras, tomou as medidas de forma rápida. Falou que no Brasil, mesmo tendo uma campanha muito forte, o povo não respeitou, continuou indo para as ruas, infelizmente. Falou que no Brasil teve problema, o povo não sabia exatamente quem ouvir, o governo falava uma coisa, outros políticos falavam outras. Mas o que você, estando no Uruguai, você que viu toda a América Latina vendo essa gigantesca expansão do coronavírus no Brasil, o que é que você achou? O que é que o pessoal está falando no Uruguai sobre o Brasil? O que é que o resto dos países da América Latina estão falando sobre o Brasil? Então, acho que todo mundo, especialmente os países que ficam perto do Brasil, estão com muito medo da expansão desses casos, né? Porque é uma ameaça, né? Para nós, que no Uruguai, temos muito medo por causa das províncias do Uruguai que ficam perto da fronteira com o Brasil, porque tem muitos casos lá. E acho que também é uma grande preocupação, né? Assim, a impressão que todo mundo tem é justamente o que eu falava com você sobre as diferenças do pensamento político, né? Que isso termina afetando na população e a população não tem certeza o que fazer, né? Porque não é a mesma coisa quando todos acham, como no Uruguai, né, que o que tem que ser feito e fica mais fácil para a população agir, né, e seguir os conselhos. Mas quando aqui tem tantas diferenças, né, e mesmo que ainda continuamos sem ministro de saúde, né, é incrível que na maior crise de saúde, né, dos últimos anos, o Brasil ainda está sem um ministro de saúde para fazer frente, né, a tudo. E tudo isso continua, né, afetando muito o pensamento também das pessoas. E o que eu vejo desde fora, assim como uma estrangeira, eu vejo uma população muito dividida, assim, e é muito triste, né, politicamente. Eu vejo que o país está muito dividido nas opiniões e isso também afeta até o conceito que eles têm sobre a saúde, porque eles terminam acreditando ou fazendo o que os políticos que eles gostam dizem para fazer e não terminam como eu acho que eles precisariam mais como pensar por si mesmos, não? O que é melhor para eles e para a saúde e não o que o político diz, porque eu acho que isso afeta muito, né? E, e é muito triste como a sociedade está dividida por causa da política, né? E quantas brigas. E eu vejo também muita agressividade de umas pessoas com outras só por causa da política, né? Você pode ver na internet, mesmo incluso com o racismo, né? Por exemplo, por causa, vamos falar da China, né? Que é o país que onde o surto começou, né?
Mas, por causa disso, aqui eu vejo que também tem muito racismo com os chineses por causa disso, né? Por essa crença de que o vírus é chinês só porque começou o surto na China. Mas, mesmo assim, não temos a certeza que começou que começou na China, né? Tem também muitos estudos agora que estão fazendo recentemente, onde tem achado coronavírus em outros países, né? Como Barcelona, em Paris, tem vários estudos em águas residuais. Mas, assim, oficialmente começou na China. Então, tem essa coisa do vírus chinês e muitas pessoas brasileiros, eu vejo, não sei, assim, em outros países, mas aqui em Brasil é muito forte que eles estão contra a China. Por exemplo, nós que trabalhamos na televisão chinesa, cada vez que colocamos um vídeo sobre a China, tem muita crítica negativa. E muita crítica negativa também para os chineses, né? Imagina, eu acho que nenhuma pessoa da China que queria passar por esse vírus, né? Em uma quarentena, ninguém. Mas tem muitos brasileiros contra a China com muita agressividade. Também está despertando como uma negatividade muito forte, né? Sentimentos de racismo muito fortes, que não sei, eu moro aqui há um ano, né? Não sei se antes era assim, mas para mim, eu agora estou vendo isso, né? Nas redes, nas mídias sociais, né? Que tem um racismo muito forte e conheço muitos chineses que moram aqui e eles falam comigo que eles experimentam, né? Às vezes as pessoas olham para eles, né, de um jeito ruim, ou falam alguma coisa, esses chineses, né, é terrível, as coisas paralelas, né, da pandemia que estamos experimentando, que também estão acontecendo, né, aqui no Brasil. Não sei como é em outros países da América Latina, porque eu estou aqui há um ano, mas eu vejo isso aqui, né, e é muito triste também. Sim, realmente muito triste essa situação toda, né? Também essa questão do racismo. Sim. Primeiro, dar um alô do Matheus, está falando aqui, muito bom, que o se controlar, o Antônio, o Erson, o pessoal que está assistindo aqui a gente, mandar um abraço para todos eles. Humo, está falando também, fala uma coisa importante, que o surto apenas foi identificado primeiramente na China, né? Mas isso não quer dizer que começou na China, porque se você for ver, como você falou, em Florianópolis já tinha, se não me engano, outros países na Europa, como você falou também, já tinha outro, né? Uhum. Não dá para dizer que a vírus chinês é puro preconceito, é puro racismo. E você, que é uruguaia, deve acompanhar aí a imprensa mais latino-americana, a parte mais do espanhol. Os outros países, os outros mecanismos de imprensa, como é que vê essas declarações do Bolsonaro em dizer e daí para a quantidade de mortes, eu não sou primeiro, ou então dizer, não, toma cloroquina. E como o povo uruguaio, como o povo dos outros países da América do Sul tem recebido essas posições do Bolsonaro, essas declarações do Bolsonaro? Uruguai, em particular, Uruguai, geralmente, a imprensa é mais neutral, né? Não toma muitas, como se fala, como posturas, né? Fica informando de um modo mais neutral, né? Mas eu vejo em outros países que sim, que com certeza vem isso negativamente, né? Mesmo eu tenho amigos assim em outros países do mundo, na Europa, por exemplo, e todo mundo perguntando, né? Ninguém acredita o que está acontecendo no Brasil e a postura do presidente, né? Como é possível que ele fale essas coisas, né? De que é apenas uma gripezinha, né? E também quando eles agora que falou que deu positivo, né, para coronavírus e saiu fazendo declarações para a imprensa sem a máscara, né? Incrível também pensar nisso, né?
fica como muito irresponsável, né, por parte dele, não só do Brasil, mas também no mundo, né, porque são essas coisas que vão ficando assim nas pessoas as pessoas dos outros países também acham que os brasileiros são assim, né? Porque, infelizmente, é um representante dos brasileiros, né? Muitas pessoas perguntam para mim, mas os brasileiros são todos assim? São todos malucos? E porque, claro, a imagem também que está dando para o mundo é um pouco assim, né? Como de que as coisas não têm importância, né? Tudo vai passar, não tem problema, né? Mas agora estamos com mais de 2 milhões de casos, e aqui em São Paulo já estamos com os restaurantes abertos, academias abertas. Ontem eu fui para a Avenida Paulista, estava cheia de pessoas, e os bares lotados, o distanciamento social eu não vejo, continuam também, eu acho que todos os domingos continuam fazendo protestos, né? Por causa pró-Bolsonaro, contra Dória, pró-Dória, né? Sempre tem como esses 4 protestos assim. E eles continuam fazendo, e é um pouco arriscado, né? Desde fora, as pessoas, quando veem isso, ou, por exemplo, também as pessoas na praia, no Rio, ou em outras cidades, né? Mas eu acho que o problema maior, como eu falava com você, todas essas diferenças políticas, né, que terminam ficando uma confusão, né, na população, que não sabe o que fazer. E também, quando o presidente fala que não tem importância, que ele não tem medo, né, que não precisa nem usar máscara, Bolsonaro ficou ter ido muitas actos, né, sem máscara e sem respeitar o distanciamento. Então, logicamente, as pessoas vão fazer a mesma coisa, né, que eles veem que está fazendo, né? Não é um bom exemplo, né, para seguir, né? Eu acho que está muito difícil a situação aqui. E agora, com a flexibilização das políticas da quarentena e das medidas, né, a abertura de todos esses negócios aqui, eu acho que, não sei, vamos ver qual vai ser o resultado, né? Também, obrigada, Matheus. Mas também, esqueci o que eu estava falando, fiquei lendo o que ele estava falando sobre o Uruguai. Não, entendi. Você falou sobre todos os problemas, e mesmo que, a, que a pandemia ainda esteja com Sim, números altos, as pessoas estão tendo cada vez mais flexibilização, as pessoas estão cada vez mais nas ruas, e isso a tendência é piorar a quantidade de casos, não é isso? claro, e também eles já fecharam os hospitais de campanha, né? Esses hospitais que eles tinham feito para ajudar aos hospitais por causa da falta de leitos, né? Fecharam também esses hospitais, e é uma contradição, né? Porque estão, por um lado, as mortes continuam, as cifras são muito altas, mais de 1.000 pessoas morrem, né, por dia, os infectados também continuam, a cifra, né, continua crescendo alarmantemente, mas mesmo assim, por outro lado, eles estão flexibilizando as medidas e fechando os hospitais de campanha. Então, fica difícil, né? O que vai acontecer agora, né? Será que realmente eles vão conseguir controlar? Eles acham realmente que a curva vai conseguir baixar agora, né? Vamos ver o que acontece, mas tá bem difícil a situação. Entendi. E Laura, pós-pandemia, pensando aí que vamos rezar aí para que tudo se resolva o mais rápido possível, que a vacina aí venha logo, Ah, funcione, que tudo volte ao normal. Mas pós-pandemia, você acha que as relações dos países da América do Sul
com o Brasil vão ser afetadas por conta do coronavírus, devido ao Brasil não ter tomado todas as precauções, não ter tomado todas as medidas possíveis para controlar o vírus, e possivelmente os casos que aconteceram no Brasil passavam para os outros países da América do Sul, e isso aumentava os casos, mesmo os outros países se protegendo, acabava tendo influência do Brasil nessa questão. Você acha que isso vai afetar as relações entre os países da América do Sul com o Brasil? Olha, eu acho que não, eu acho que não, porque, assim, por exemplo, vamos pensar o que aconteceu com a China e o Brasil, né? Que também o Brasil tive uma atitude bastante negativa com a China, mas mesmo assim, a China, por exemplo, hoje chegaram as vacinas, umas vacinas para ser testadas aqui no Brasil, em várias cidades, vão começar a ser testadas amanhã. E a China continua, além das vacinas, eles continuam mandando ajuda também. Hoje receberam, acho que foi aqui em São Paulo, máscaras. A China mandou máscaras, mandou já muitos, ajuda de diferentes tipos, né, para se solidarizar com o que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que com a Latinoamérica vai acontecer uma coisa parecida, né? Que a gente vai conseguir, depois de tudo que está acontecendo, voltar para um normal também nas relações. Eu acho que mesmo o que foi difícil e que o Brasil não conseguiu controlar, e que talvez alguns casos passem para outros países cercanos, né? Eu acho que mesmo assim, os países vão continuar com as relações como estavam, né? Porque é compreensível também, desde uma perspectiva, que um país tão grande, né, fica muito difícil de controlar esses casos. Por exemplo, com o Uruguai, o que eles fizeram foi também fechar a fronteira com o Brasil, né? Então, é uma forma de controlar, porque acho que tem uma doble responsabilidade com os casos, né? O país que recebe os casos também é responsável. Então, no caso do Uruguai, eles fecharam as fronteiras e brasileiros agora não podem entrar, né? Só se tem a residência lá. No, o Nino está lendo aí, né? É verdade. Entendi. Então, eu acho que não vai interferir diretamente a questão da pós-pandemia, as relações comerciais, as relações diplomáticas entre os países da América do Sul com o Brasil, mesmo o Brasil tendo tantos casos e tendo, até porque o tamanho do Brasil, né, e a influência que o Brasil gera na América do Sul ainda é muito forte. É muito forte. Mas vendo a imagem, falando um pouco mais da imagem do Brasil nessa questão da pandemia, todo mundo acompanhando a questão do Bolsonaro, a questão do como ele tomou, qual foi sua postura para o cenário internacional, para os países do mundo, num pós-pandemia. Você acha que vai acontecer algum tipo de sanção ao Brasil, ou também acha que por conta da influência econômica do Brasil, o tamanho do Brasil, isso não vai gerar nenhum atrito, mesmo tendo o Bolsonaro uma postura, como eu posso dizer, uma postura equivocada em como combater o coronavírus? Eu acho que não vai acontecer. Equivocada para falar uma palavra bonita, né? Para não dizer outra coisa. Sim, sim, sim. Não, eu acho que não vai acontecer, né? Mas é difícil, né? Saber o que realmente pensam em diferentes países. Mas também eu, às vezes, fico pensando o que vai acontecer com a China, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, eles falam muito sobre que a China deveria pagar, né? Por causa de que todo mundo está com o coronavírus, porque eles acham que a culpa é da China, né? Porque o vírus é chinês. Então, também tem isso, né? Que tem muitas pessoas que acham que a China deveria pagar, mas a China está ajudando muito a muitos países do mundo, né? Não só está ajudando o Brasil, o Uruguai também doou muitas doativos de diferentes províncias.
chegaram, né, máscaras, equipamento médico, e a China está aberta ao mundo para ajudar o quanto ela puder, né, com os donativos, mas também com os conhecimentos, por causa de que o coronavírus começou lá na China, mas eles também acho que conseguiram controlar bastante, né? Assim, colocando cidades inteiras em quarentena, né? Que só acho que poucos países do mundo conseguem fazer isso, né? Como a China, que conseguiu colocar a cidade de Wuhan, onde você morava, em quarentena tudo, né? Mas mesmo assim, o coronavírus é muito difícil de controlar. Agora, a China, Hong Kong tem 100 novos casos que apareceram agora e tem outro foco em Xinjiang, né? Lá no norte da China. E vamos ver, né? Acho que fica muito difícil, né? Todas essas tem muitas perguntas que são muito difíceis de responder porque pode ainda tem muito que não sabemos sobre o coronavírus, tem muito que não sabemos sobre como vai continuar tudo, né? Para mim é uma grande pergunta que vai acontecer agora em São Paulo, né? Com essa flexibilização das medidas. E no Brasil, né, que os casos continuam se acrescentando e eles têm essas contradições, né, que por um lado, por exemplo, cancelaram o Réveillon em São Paulo, na Paulista não vai ter Réveillon, mas por outro lado vão abrir, acho que nesta semana, os cinemas e os teatros, os bares, está todo mundo na rua, né, provavelmente a Paulista vai abrir de novo. Então, tem muitas contradições e tem que ver como essa imagem que você estava falando vai afetar também aos outros países, mas, por exemplo, falando de Uruguai, eu não acho que isso vai influir em nada com as relações, né? Eu acho que o Uruguai quer estar perto de todos os grandes sócios comerciais, né, como é o Brasil, e também que o Brasil é um país irmão, né, estamos perto um país do outro, temos muitas coisas em comum, e eu acho que, apesar das dificuldades do Brasil, também temos que nos solidarizar com eles e não dar as costas, né, mas vamos ver o que acham os governos. Sim, sim. Acho que você falou correto. A gente tem que se solidarizar, todos os países têm que se unir. Acho que essa questão contra a China é uma questão absurda, né? Um grande preconceito, uma grande quantidade de fake news que rola nas redes, né? Tem influenciado bastante a população. E também tenho visto um grande ataque à imprensa no período. Não sei se tem sentido isso, mas eu tenho sentido no Brasil, os jornalistas têm dificuldades, mas existe uma dificuldade da população e de alguns governantes de impedir o trabalho da imprensa. Você tem sentido isso aí no Brasil? Como é que tem sido essa relação, sendo da imprensa, em tentar mostrar, tentar informar, dentro desse cenário aí um pouco ríspido, para trabalhar? Estava vendo aqui o Carlos, estava falando, Laura, seu português está cada vez melhor. Não. Só para complementar a questão, só para ter um elogio, você responder dessa pergunta ainda com mais alegria, sabendo que seu português está lá e errado. 谢谢谢谢，越来越不好。Ai, não. Ele é meu professor de português. Ele é nosso professor de tudo, né? Porque esse menino fala todos os idiomas. É verdade, sim, sim, verdade. Fala tudo. E sabe de tudo também. É, você estava falando sobre a imprensa, verdade? As dificuldades, né? Mas, assim, no meu caso, eu trabalho para Sim, sim, sim. uma mídia chinesa, né? Então, no meu caso, nós não temos nenhum problema, né? Mas mesmo assim, nós
eu estou na produção de um microprograma que sai na televisão do Brasil, né? E não tivemos nenhum problema, mas a preocupação são as críticas, né? Porque cada vez que o programa sai no ar, as críticas de um grupo, né, da oposição assim da China, são muito negativas e muito agressivas, né? Tem muitos comentários, por exemplo, hoje, né, que as vacinas, tive essa notícia sobre as vacinas que chegaram da China para ser testadas no Brasil, eu não acreditava os comentários sobre essa notícia, né, nas mídias, porque as pessoas, em vez de ficar felizes de que finalmente temos uma vacina, que estamos mais perto da, da, de achar essa vacina final, todos os comentários eram negativos, falando, vai provar você essa vacina chinesa, prova você, Dória, né, testa em você, testa nos políticos, mas todos os comentários são muito negativos, né, e eu não acreditava, né, como ante uma notícia tão positiva e tão esperada, como essa, finalmente, ter a vacina cada vez mais perto e pode ser testada no Brasil, né, os comentários eram muito negativos. Então, eu fiquei assim, chocada com isso, porque para mim era uma notícia super positiva e comecei a olhar os comentários, não acreditava como eles podiam ficar com a parte negativa dessa notícia, e uma parte totalmente relativo, né? Porque justamente na China eles têm centros de estudo assim de qualidade, né? Os profissionais de alto nível, mas mesmo assim só porque a vacina é da China, eles acham que isso é negativo, que tem alguma coisa ruim, né? Que vai ser pior, não sei, é inacreditável. São várias teorias da conspiração. Acredito que também deve ter comentários bons, né, de algumas pessoas, Sim, mas também existe uma enxurrada de robôs e de pessoas que têm uma certa raiva e preconceito da China, que tem atacado a China. Estou vendo aqui um dos comentários do Edson também falando sim, bem assim da questão da vacina, mas o povo precisa entender que essa vacina está sendo testada no Brasil, porque no Brasil está tendo muitos casos. Não dá claro, para fazer uma testagem na China se você já tem uma sim, quantidade pequena de casos. No Brasil tem 2 milhões de casos, né? claro, sim, Então, sim, essas para vacinas. eles conseguem entender esse tipo de informação, né? Sim, essa vacina que está falando Gerson a vacina que eu estava falando também, né? Que chegaram hoje, né? Para ser testada, os testes vão começar amanhã. E se dá tudo certo, o Instituto Butantan vai começar a fazer aqui, eu acho que vai fazer 60 mil doses para pessoas, né? E tomara que sim, que dê tudo certo, né? Já está na hora de começar como a controlar essa pandemia, né? Sim, já passou da hora, na verdade, né? Já estamos já Sim, quase metade do ano todo incrível, aí, né? Nessa incrível. pandemia, em Continuamos quarentena, e morrendo. com várias pessoas queridas acabando Sim, morrendo com essa questão. terrível, Então, é muito terrível. triste Sim, e é muito. Bem, a gente acaba até ficando emocionado, porque a gente acaba sabendo histórias de amigos e as sim, pessoas acabam sentindo mais na pele o quanto que é importante a quarentena, o quanto que é importante claro. ao coronavírus, quando alguém próximo acaba falecendo, né? Exatamente, né? Exatamente. Aí foi quando você realmente muda de opinião e começa a fazer as coisas certas. Mas às vezes pode ser tarde, né? O melhor sempre é ter a Já prevenção. foi tarde. Sim, exatamente. Exatamente. Bem, Laura, muito obrigado aqui por todas as informações. Você trouxe tantas com, com tanto com tanto detalhe, né? Você está aí no Rio,
Mas eu queria fazer uma última pergunta que eu tenho feito assim para os meus amigos e todo mundo que tem participado aqui do canal, inspira de um programa que tem no Brasil, não sei se você já assistiu, chamado Provações. Qual? Depois até vou te mandar um link, talvez você não tenha assistido ainda. Provas. É um programa que hoje quem faz é o Marcelo Tais, antes quem fazia era a Brujana. É um programa muito, muito interessante, que ele entrevistava pessoas de todos os lugares, né? Tanto pessoas, não importava a condição social, não importava nada, era mais para entender como as pessoas pensavam, para tentar provocar nas pessoas o que elas sentiam sobre a vida, sobre a sociedade. E uma última vida, o que é a vida para você? Ai, É uma pergunta difícil. O que é a vida para você? ah, vida. Som, oi, dois. Ai, sim, que justo cortou. Acho que agora deu certo. Você perguntou o que é a Ok? vida? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. O que é a vida para você? Ah, para mim é uma eterna aprendizagem. Muito bom, é verdade. A gente tem que E sempre para estar aprendendo você? essa vida, né? E para você? Para mim, quando você for me entrevistar um dia, eu respondo essa pergunta Ok. com mais detalhes. Tá Vai bom, ficar um segredo, tá bom. tá bom? Laura, tem mais alguma coisa, alguma questão que você gostaria de falar para o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo? Mais alguma informação, algo que você queria trazer para o pessoal? Não, acho que falamos tudo, né, sobre o Uruguai, que eu queria compartilhar com vocês, a experiência, né, outra experiência completamente diferente, como foi feita, e, assim, do Uruguai, agora eles falam que é um oásis na América Latina, no meio de tantos países que estão enfrentando tantos casos, né, de coronavírus, assim, Brasil, Argentina, Peru, México, né, todos estão com muitos casos. E eu queria compartilhar com vocês isso, né? A situação no Brasil, todos vocês já conhecem, porque acho que as pessoas que estão assistindo moram aqui no Brasil, então não é novidade. Mas talvez esse caso do Uruguai não é tão conhecido, porque também o que eu percebo aqui no Brasil, que a maioria das notícias são do país, né? Porque é um país tão grande, com tantas coisas acontecendo no mesmo tempo, é um país com muitas coisas que fica muito centrado nas coisas do país mesmo. Né? Então, às vezes, acontecem outras coisas perto, mas mesmo assim longe, né? Como o que estava acontecendo no Brasil, e queria aproveitar essa oportunidade que você me deu para compartilhar com vocês. Muito obrigado, Laura, por ter participado, por ter trazido essas informações do Uruguai, por passar para o pessoal entender um pouco mais um país que está bem próximo da gente, que tem que é nosso irmão e está tendo uma realidade tão diferente, como você falou. Queria agradecer a sua presença, queria agradecer a presença de todos que estão aqui assistindo. O vídeo vai continuar no canal, então depois, se algum amigo seu, alguém que ainda não conseguiu assistir, pode vir aqui no canal para assistir, então vai ficar gravado eternamente. A gente pode, depois de 10 anos, lembrar: nossa, Laura, lembra daquela live? Vamos lá assistir para ver nossa carinha, como é que era, o que é que a gente falava naquela época. Então vai ficar gravado. E muito obrigado, Laura. Eu acho que a gente depois vai poder fazer novas lives, né? Falar sobre outros temas. Isso, Acho que vai ser bem interessante. Muito obrigado mesmo. muito obrigada a você, Babá. E vamos tomar aquele café ainda lá na CCTV em São Paulo, hein? Nosso Isso, cafezinho que a gente sempre tomava quando a gente trabalhava lá. tudo bom. Tá bom. Obrigado, pessoal. Muito bom. Tchau, tchau. A gente vai encerrando aqui por hoje. Tchau.